Olá, tudo bem? Estamos começando Pinceladas no Texto, um bate-papo aqui com Augusto César Barreto Rocha, nosso articulista aqui do Amazonas Atual, e a gente está se propondo a toda semana dialogar sobre os textos que ele escreve no Amazonas Atual. O texto desta semana, 2024, e a seca de ações sistêmicas. Esse texto fala sobre o que ocorreu no ano passado, na seca, a seca histórica no Amazonas, né? E naquele ano a seca gerou em 2023 custos extras de 1,4 bilhão de reais para a indústria. E o Augusto traz nesta semana algumas ações que ele diz que estão sendo implementadas, né? Os terminais portuários privados estão se preparando com operações alternativas. O DENIT considera fazer uma dragagem nos rios. Os armadores estão com melhores planos de contingência. A indústria está com mais estoques e amplamente informada. Os transportadores de modal rodoviário e as empresas de balsas também estão mais bem estruturadas. E o comércio busca construir estoques mais adequados. Ele diz que há uma profusão de ações individuais, mas faltam ações sistêmicas. Eu percebo que há uma notável incapacidade de dialogar. A gente tem muito trabalho para dialogar, para um ouvir o outro. É como se nós quiséssemos sempre excluir o terceiro, partindo um pouco daquele livro lá do Haddad, que discute sobre como a linguagem nos novos ambientes, o Chomsky também, lá do MIT, também discute essa questão das linguagens nos novos ambientes, onde a gente se isola nos nossos pequenos universos e não conseguimos ouvir os outros. 1,4 bilhões de reais foi um prejuízo assustador. Todo mundo quer fazer algo, mas ninguém consegue falar com o outro. Não consegue. A gente tem o Laboratório de Meteorologia da UEA fazendo previsões muito assertivas sobre o que acontece na região. Eles conseguem enxergar 3 meses adiante. A gente consegue perceber em outras regiões e outros ambientes o estabelecimento de planos, por exemplo, da UPAM em relação aos leitos do Rio, o que poderia ser feito. E a gente não vê o outro dialogando. Eu estive ontem em um evento em Brasília, conversando com o DENIT sobre esse assunto, e eu coloquei lá que dragar pode ser até ineficiente e ineficaz. Tem 500 milhão de toneladas de sedimento no Rio Madeira, 1 bilhão de toneladas de sedimento no Rio Solimões, segundo pesquisadores do CPRM. Dragar é quase como um copinho de plástico descartável tentando esvaziar uma piscina olímpica. Então, é um grande desafio. O que nos falta é dialogar um pouco, juntar as pessoas que entendem do assunto, ao invés de cada um querer atuar de maneira solitária. E aí eu fico sempre refletindo o lado filosófico que está por trás disso, que move, além do que diz o Chomsky e outros mais recentemente, e aí busquei lá uma referência filosófica dos campos, dos conhecimentos, e o texto versa um pouco sobre isso, com pinceladas adicionais ao que está no conteúdo. Pois é, a gente percebeu este ano, em relação à cheia, todo mundo já anunciando ações, dizendo que ia ser uma cheia histórica de novo, sem observar dados, sem observar, sem ouvir os cientistas, né? E acabou que não houve essa cheia, ela foi muito menor do que as anteriores. E agora já se começa a falar de seca também, mas sempre uma perspectiva mais politiqueira do que política, né? É uma perspectiva mais de chute. Eu acho que não é nem política nem politiqueira, é pura estupidez mesmo. As pessoas querem emitir opinião sobre tudo, achar que entendem de tudo. Por exemplo, eu atendi a um jornalista esses dias que queria que eu falasse de aquecimento global. Eu disse, desculpa, eu me recuso a falar de aquecimento global. Eu acredito no aquecimento global e tenho uma visão sobre aquecimento global, mas não sou especialista disso. Por gentileza, fale com o pessoal do INPA. Tem especialistas globais no INPA sobre aquecimento global. Coloquei alguns nomes de sugestão para o jornalista que me procurou sobre isso. Só que eu percebo que as pessoas saem emitindo opinião sobre o que não entendem. É um desafio, a gente precisa respeitar o nosso campo de entendimento e respeitar, quando formos a público,
externando essas opiniões, porque, de fato, eu poderia externar aqui um monte de achismos sobre a conexão da seca do Amazonas sobre o que se deu no Rio Grande do Sul. Mas isso é pura ilação, isso não tem base nenhuma, se fosse uma afirmação da minha parte. E eu vejo que é dado ouvido a um grupo de pessoas que não tem autoridade para falar sobre aquele assunto, que não tem domínio técnico para falar sobre aquele assunto, e essas pessoas, o que é pior, elas tomam decisões sobre coisas que não compreendem. E isso gera um custo expressivo para a sociedade. E a Rebondia discute isso. A gente tem que entender quem são os atores valiosos para serem ouvidos. Eu posso ter um monte de opinião sobre o meu coração, mas é bem mais assertivo que um cardiologista fará a partir de um exame que faz comigo. Então, isso vale para outros campos do conhecimento, não só para o nosso coração, vale para o clima, para o aquecimento global, para o que fazer no rio que tem problemas de calado. Isso vale para todo mundo. Aqui no texto você tem uma frase que é a seguinte: estamos em uma etapa civilizatória onde o campo executivo não consegue reconhecer outros campos da sociedade. Aí nós temos, nessa questão da seca, o executivo federal e o executivo estadual. De quem seria a tarefa de puxar essa discussão em torno dessa busca que o senhor propõe? Eu entendo que, do ponto de vista constitucional, no que diz respeito à hidrovia, a tarefa é do governo federal. Não me parece que exista nenhum tipo de dúvida sobre isso. No meio de engenharia, isso é muito claro, no ambiente acadêmico, isso é muito claro, no ambiente político-institucional, isso é muito claro. Isso é tema de aula que eu leciono na graduação de civil. Por outro lado, é um papel muito claro também do governo estadual como uma parte interessada para agir politicamente junto ao governo federal. E então há uma dimensão de participação do executivo federal, de feitura de ação efetiva sobre o assunto, onde ele não aloca quase nada de recurso para isso. A gente tem uma simetria crescente entre o Amazonas e os demais estados do Brasil, porque se investe muito menos aqui do que em outras regiões, então cada vez a gente tem uma diferença substancial, contrariando o preceito constitucional de redução das desigualdades regionais. E a gente tem um executivo estadual, por meio de várias secretarias do próprio governo, no sentido de questões políticas, de vincular aí ações com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o Ministério da Secretaria dos Portos, o Ministério dos Transportes, DENIT, enfim, os diversos órgãos que podem tomar alguma ação. Então, há uma dimensão objetiva executiva e uma dimensão objetiva política, e elas serão federal e estadual, né, nessas dimensões, nesse perfil de ação de cada uma. Pois é, o senhor finaliza o texto dizendo o seguinte: enquanto não tivermos uma interação forte entre os agentes do governo do Amazonas, do governo federal, apoiado por iniciativas da sociedade em geral, do empresariado e dos cientistas, seguiremos como uma sociedade que desperdiça recursos e, ao final, põe a culpa no outro. Algo muito primitivo, caro e pouco eficaz. É bem isso, né? É o jeito mais tolo que tem colocar a culpa no outro, sobre tudo que acontece. O inferno são os outros, né? Diria o filósofo, né? Os outros estão errados, os outros estão errados, os outros estão sempre errados e eu estou sempre certo. O único jeito de ficar sempre certo é colocando o erro em todos os demais. Então, o que eu proponho aí é que isso é muito primitivo, isso é muito velho, a gente já deveria ter superado esse maniqueísmo, isso está certo, isso está errado, e compreender que se nós aproveitarmos o lado positivo de cada um, não olhei os nossos pecados, né, para fazer mais uma menção bíblica até, ou dentro de algumas religiões. Então, o que a gente tem que olhar são os pontos fortes de cada um, campo de experiência de cada um, ponto forte de cada um, ponto forte que cada um pode contribuir para superar esse primitivismo de colocar a culpa no outro ou de querer rotular as coisas como certo ou como errado. Isso está certo, isso está errado. As ações serão a soma de esforços. A partir do momento que nós atuarmos de maneira sistêmica, onde cada um pega um pouco do seu melhor e coloca à disposição do outro, daquele que é responsável institucionalmente por aquele papel, e no caso da hidrovia é o governo federal, mas se ele pegar o conhecimento do governo estadual, se ele pegar o conhecimento da Universidade do Estado, se ele pegar o conhecimento
dos atores executivos federais, a Universidade Federal do Amazonas, o INPA, o CPRM, que são atores executivos federais que já estão por aqui, ele terá muito mais chance de sucesso porque faz uma licitação pública que vai contratar uma empresa para fazer uma obra que vai ser de novo ineficaz. A obra do ano passado não serviu para quase nada do ponto de vista prático, serviu para acalmar o coração de muita gente e para ter uma promessa de solução que não veio com a obra. O que salvou foi a chuva, para usar uma frase de O senhor fala da obra de dragagem, né? É da obra de dragagem. Então, ano passado foi ineficaz a dragagem. Hoje, o que se aponta como solução é a dragagem. Olha só, eu não aprendo nem com o meu próprio erro, que é outro primitivismo terrível, né? Dizem que a pessoa inteligente, minimamente inteligente, é aquela que aprende com os erros. O sábio seria aquele que aprende com os erros dos outros. E a gente está numa situação primitiva, né? A gente não aprende nem com o próprio erro. Eu tomei uma medida emergencial que não deu certo, eu vou tomar de novo a mesma medida emergencial. Para quê? Eu já sei que não dá certo. Eu preciso aprender com o meu erro e usar o conhecimento das outras partes interessadas. E aí, no caso, eu enumero algumas partes interessadas para que a gente transcenda essa situação que me parece patética, uma situação patética. É muito dinheiro gasto, é muito desperdício de recursos, e muita gente falando e fazendo muito barulho por nada, para fazer outra citação. Agora Shakespeare, né? Esse muito barulho por absolutamente nada na construção coletiva da sociedade. Professor, então é isso. Essa foi a pincelada no texto desta semana. Se o senhor quiser fechar com alguma frase, fique à vontade. O fechamento é que a gente precisa de um plano para a logística e o transporte do Amazonas e da Amazônia. A gente segue sem ter plano, a gente segue atirando a esmo, e isso gera muito desperdício de recurso, isso gera o aumento da assimetria e da desigualdade regional, e nós precisamos transformar a realidade, porque a gente investe o que é causa e o que é efeito. A pobreza, o baixo IDH do Amazonas é um efeito, e a causa é a falta de infraestrutura. A gente precisa atuar sobre a causa e não só sobre o efeito. É isso, obrigado, Raul. Ok, muito obrigado a você também.